Fala, Mengada! Fala, torcedor do Flamengo. Rapaz, está se falando aí em Paquetá no Flamengo e o Nicola desmiuçou, quebrou qualquer especulação. Vamos ver o que ele falou. Vamos ver também, infelizmente, sobre o Pedro, né? É o que mais se fala aí, o torcedor está ansioso. E vamos falar também do Pedro após o vídeo do Nicola, beleza? Espero que você goste. Então, sem mais delongas, chega mais Mengada. Falar sobre o Flamengo, Lucas Paquetá segue nos planos do Fla. Vou dizer mais. Ele é a prioridade número 1 do BAP e do José Boto. Dirigentes rubro-negros só aguardam pelo fim do julgamento, que pode absolver ou banir o Paquetá do futebol para levar essa história adiante. Se o Paquetá for absolvido, vai haver uma investida forte em relação ao West Ham. Hoje o valor de mercado do Paquetá é de 28 milhões de euros, mas todo mundo no Flamengo imagina que é possível comprá-lo por um valor menor, especialmente porque recentemente o Paquetá foi incluído numa lista de atletas negociáveis divulgada pelo próprio West Ham. Importante lembrar também que o Paquetá vai ser um enorme aliado nessa negociação. O meio atacante de 27 anos está super desgastado, com toda essa investigação que foi tramada contra ele no último 1 ano e meio. E ele está decidido a voltar ao Brasil, caso tenha condição de atuar no futebol profissional. Só para lembrar que o Paquetá quase se transferiu para o Manchester City 2 janelas atrás. E o City chegou a oferecer 80 milhões de euros mais por conta da investigação, que pode punir o Paquetá por 4 cartões amarelos. Existe a suspeita de que o Paquetá toma esses 4 cartões para favorecer a apostadores e também seus familiares. Existe o risco de uma punição exemplar. Só para completar, no Flamengo, há a impressão de que o Paquetá pode ser um substituto para o Gerson, mas ao mesmo tempo pode ser o homem que o Flamengo busca para substituir ou jogar ao lado do Arrascaeta, e eu consigo ver o Paquetá fazendo todas essas funções. Quero, em relação ao Fla, dizendo sobre 2 propostas recusadas pelo rubro-negro nas últimas horas. A primeira delas da Roma, em relação ao Wesley, oferta de 20 milhões de euros com mais 2 em bônus. O Flamengo quer 30 milhões de euros. O rubro-negro também disse não por uma proposta de empréstimo de um clube do Oriente Médio por Michael. O Flamengo só topa fazer negócio com o Michael por propostas em definitivo. Galera, vamos agora aí ver, né, a reportagem sobre Pedro aí, na ESPN, um trechozinho rapidinho, de 4 minutos. Sobre aí, cara, o Michael não tá nem jogando praticamente, né? É complicado, o Flamengo fez um esforço danado para trazer e não tá jogando. Agora o Paquetá, para mim, se for realmente liberado pela justiça, é um baita de um reforço. É um baita de reforço. Vamos falar sobre esse assunto chato que é o Pedro, né? Tá a mídia toda falando sobre isso aí. Vamos ver como é que vai terminar isso aí, né? Ele disse o seguinte aqui, ó. Uma vez esclarecido internamente, veio a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão. O Rodrigues no lugar dele. Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Brigou mesmo, hein? Um Gabigol ali. Nunca foi fácil. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara. Mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Completa o Pedro, professor Celso Zé. A palavra internamente aparece 2 vezes aí no começo e no fim, né? Foi isso que o incomodou. Resumo, na minha visão, ele reconhece o erro, foi abaixo e tal, mas não gostou da forma como o Felipe Luiz externou, colocou tudo publicamente na entrevista. Não pediu desculpas, que era algo que o Felipe Luiz deixou claro naquela coletiva. Pode ter feito internamente, mas tinha Talvez que ter explicitado no comunicado, né? E eu acho que ele foi convidado pelo Felipe Luiz de uma maneira, acho que nem ríspida, mas de uma maneira dura, a um meia-culpa que ele não fez. Ele não faz esse meia-culpa. Ele diz, Dessa maneira faz, não faz?
Ele diz não ter vaidade, mas é um meia-culpa condicionado, né? Meia-culpa condicionado não é meia-culpa. Meia-culpa é o cara virar e falar assim, olha, estamos juntos. Ele foi convidado a isso pelo Felipe Luiz. Não era uma estratégia do Felipe Luiz para queimar ninguém, isso estava claro. Foi transparente, de uma maneira transparente que eu, pelo menos, nunca vi no futebol. Tanta transparência. O Felipe Luiz... Muita gente gostou, professor, e muita gente não gostou. Principalmente gente do meio, né? E jogadores, por exemplo, que não só daqui, de outros lugares, de outros canais. Mas assim, Abel, isso aí vai me... Não, só estou trazendo um fato. Não. Vou repetir, estou trazendo um fato. Muita gente gostou e muita gente não gostou. Mas o ponto a gente opinar aqui, tá? Não, mas o ponto é, existe uma cultura, especialmente no futebol brasileiro, de passar a mão na cabeça de jogador para tudo que faz. Eu falei isso aqui ontem, paternalismo. Não, e mais do que paternalismo. Falei ou não falei? De colocar jogador numa bolha, de que qualquer crítica que se faça é algo pessoal. E eu concordo plenamente com respeitar a integridade, a privacidade do atleta, a saúde mental. Então, o que o Mano Menezes fez com o Yuri Alberto, chamando de burro à beira do campo, não pode acontecer. O que o Fernando Diniz fez com o Tietê não pode acontecer. Mas... Com certeza, Abel. Tem que ser internamente. Chega pro cara, conversa com o cara. Não tem coragem de falar pro cara na cara. Tem que ir pra mídia expor a situação ali do clube, do dia a dia, rapaz. Aí dá ousadia aos adversários, tá inventando fake news aí, como está rolando muita fake news aí sobre o Pedro, que Pedro já tá no Zenit. Calma, não tem nada certo, não tem nada certo. O próprio Vene Casagrande, né, que sempre fala do Flamengo aí, falou sobre ontem, que não tem nada ainda, tem propostas, que ele não se sente mais bem no Flamengo, infelizmente, eu acho que ele não fica, né, na minha visão. Vamos concluir aqui só mais um pouquinho aqui e vamos pular para outra reportagem. Mas agora, um treinador criticar de forma profissional e de forma técnica a postura de um jogador no treinamento, isso não pode ser considerado desrespeito. O Pedro tem todos os motivos para ficar chateado com essa crítica. Cobrando melhora, né? O Felipe Luiz cobrando melhora. De não assimilar, mas o que o Felipe fez não foi desrespeitoso. Pelo contrário, ele valorizou o Pedro o tempo inteiro, dizendo que conta com ele, tem gente que não dizendo quer que o Felipe Luiz desvalorizou um ativo do clube. Não. Acho que quem se desvaloriza é o Pedro com esse tipo de atitude dele. Exatamente, e desvaloriza o time ao fazer isso, desvaloriza o seu próprio futebol. Então, a gente precisa separar as coisas, Abel. O treinador pode e deve cobrar o atleta, porque quando não faz isso, o torcedor vai dizer, nossa, mas não existe cultura de cobrança no clube? Porque se o Felipe Luiz tivesse ficado calado, o clima estaria pacífico, mas lá na frente, essa corda ia estourar. E ia estourar justamente por falta de cobrança profissional. E essa cultura perniciosa, essa cultura arraigada de que o atleta tem de ser protegido, não pode expor o atleta. E as obrigações do jogador de futebol? O jogador pode dar migué, o jogador pode chegar atrasado em treino, o jogador... Pode sair antes do treino, que foi o caso. Pode sair antes do treino, ele pode ser um jogador desinteressado no jogo, na marcação. Esse tipo de atitude, atitude mesmo, ele é aceito na Europa? Numa visão mais profissional de futebol? Sim ou não? Sim. Não é. Não é. Esse tipo de atitude não é aceito na Europa. É isso que eu estou dizendo. E no Brasil... Exatamente. É isso que eu estou dizendo, estou te perguntando. Já estou dando a resposta eu. Eu falo, hoje, até na cultura europeia, é comum que alguns treinadores subam um tom com jogadores que não estejam entregando nos treinos. Pessoal, é complicado, né? Vamos ver aqui, pessoal, notícia de última hora aqui do Flamengo. Vamos só concluir aqui a fala do Brenner. A gente tem visto isso, Rubem Amorim no Manchester United, expõe ali quem tem de expor, o Ten Hag tinha feito isso antes, desagradou muita gente, mas falou muitas verdades. Então, aqui ainda permanece essa leniência, essa passação de mão na cabeça. Paternalismo, não é? E é um paternalismo, Abel, porque a gente não pode confundir as coisas. Existem muitas cobranças que fogem ao tom, principalmente de torcedores, na imprensa também, que desrespeitam um atleta, que fazem chacota. Isso não é legal.
Para finalizar, né, pessoal, tá tendo muita mentira aí, né? Tudo que a gente tem que estar trazendo para vocês, né? Se fala aí no Pedro aí, que o Pedro errou, que o Felipe errou, e não, já chega de falar disso. Deixa isso pra mídia. E o Flamengo recusou a oferta aí, né? Da Roma aí. Vamos ver o porquê, rapidão aqui, né? O Flamengo recusou a proposta da Roma, né? O clube italiano ofereceu 130 milhões pelo lateral direito, né? Com quem já havia acertado as bases do contrato. O rubro-negro espera, né? Que os europeus subam o valor da proposta. A proposta da Roma foi de 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, mais 2 milhões de euros, que cerca de 13 milhões, né? A depender das metas a serem cumpridas. Publicamente, né, o Flamengo havia dito que gostaria de negociar o Wesley a partir dos 30 milhões de euros, cerca de 195 milhões na cotação atual. O GE apurou que o clube aceitaria baixar esse valor, mas espera pelo menos 25 milhões, né, de euros, cerca de 163 milhões de reais. O Wesley já acertou, né, salário e os termos para o contrato de 5 anos com a Roma. Há algumas semanas, os italianos sondaram a situação do lateral de 21 anos e intensificaram as conversas. As partes entraram em acordo na semana passada, antes de o clube europeu acertar com o Flamengo. Só que o lateral foi um pedido aí, né, do técnico Gianpiero Gasperini, né? Gianpiero Gasperini, que faz pressão para ter o jogador. Ele era o comandante do Atalanta, que tentou a contratação de Wesley, né? Então ele já vem pedindo há tempos, né? O Gasperini já vem pedindo há tempo a contratação do Wesley. Só que o Flamengo acabou recusando, né? Ele pediu 30 e os caras querem pagar 20. E aí ficou difícil para Roma. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos. Fique com Deus aí. E Wesley continua no Flamengo. Graças a Deus, né?